Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E o meu desejo aqui agora é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Vou compartilhar especialmente para você a parte 21 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte sentido: a libertação da lei, Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 13, parte 1 de 2. Se prepare espiritualmente para ouvir. Romanos 7 é um dos textos mais complexos e difíceis dessa carta, talvez um dos mais densos de todo o Novo Testamento. Há uma gama enorme de opiniões dos estudiosos acerca da real interpretação. Não há unanimidade entre os exegetas quanto ao seu significado primário. Quer saber qual é a identidade desse homem desventurado que clama por libertação? Será um impenitente ou um cristão? E se for um cristão, será um cristão fraco ou um cristão maduro espiritualmente? Tendo provado que o cristão morreu para o pecado, no capítulo 6, o apóstolo Paulo agora explica a forma pela qual ele se torna morto para a lei no capítulo 7. No texto em apreço, o apóstolo Paulo trata do propósito da lei de Deus. Quer saber qual é o lugar da lei na vida do cristão? Ela é a causa do pecado? É a causa da morte? Absolutamente não. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. A lei de Deus proíbe o pecado, prescreve a justiça e ainda protege contra a transgressão. Você sabia? Salmo 119, 165. Davi proclama: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. O que está em foco é o conceito errado de que pela penosa conformidade com o Código de Leis é possível adquirir mérito diante de Deus. John Stott menciona 3 grupos que lidam com a lei de formas diferentes. Em primeiro lugar, os legalistas. Estes procuravam observar os preceitos da lei com o propósito de serem salvos. Levítico 18:5, uma vez que os legalistas não conseguiam cumprir as exigências da lei, eles acabavam ostentando uma religiosidade apenas de aparência. Os legalistas viviam debaixo de um jugo pesado e queriam colocar essa mesma carga sobre os demais. A deficiência do legalismo é que ele vê os pecados, mas não o pecado, a raiz do problema. O legalismo nos julga de acordo com elementos exteriores e não com os interiores. O legalismo mede a espiritualidade de acordo com o que se deve ou não fazer. O legalista torna-se um fariseu cujas ações exteriores são aceitáveis, mas cujas atitudes interiores são desprezíveis. Você sabia? Em segundo lugar, de forma diretamente oposta, estes libertinos olhavam para a lei com a causadora de todos os seus problemas. Os libertinos queriam sacudir o jugo para viver sem freios
e sem limites. Assim, a graça de Deus é transformada em libertinagem. Esse ainda é o modo de agir da chamada nova moralidade. Seus seguidores sacudiram de sobre si o jugo divino e anularam a lei moral de Deus. Contudo, certamente, esse não é o significado que o apóstolo Paulo quis dar quando disse que não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Aqui a antítese é entre a lei e a graça como forma de justificação e não entre a lei e o Espírito como forma de santificação, de tal forma que quanto à justificação não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, e para sermos santificados não dependemos da lei, mas somos guiados pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, os cristãos. Estes se regozijam tanto em sua libertação da lei que lhes traz justificação e santificação, como em sua liberdade para cumpri-la. Os cristãos deleitam-se na lei por ser a revelação da vontade de Deus, Romanos 7,22, mas reconhecem que a força para cumprir não provém da lei, mas do Espírito Santo. Em síntese, o legalista teme a lei e está debaixo de sua servidão. O libertino detesta a lei e a lança fora. O cristão respeita a lei, a qual ama e obedece. Tendo considerado essas três vertentes hermenêuticas, fique de olho em Romanos 7, de 1 a 13. A libertação da lei, Romanos 7, de 1 a 6. Vou elucidar em essa passagem, mostrando que o apóstolo Paulo nos oferece primeiro um princípio, Romanos 7:1, depois nos dá uma ilustração, Romanos 7:2 e 3, e finalmente o apóstolo Paulo nos apresenta uma explicação, Romanos 7:4 a 6. Vou destacar verdades teológicas do texto em tela. Em primeiro lugar, o domínio da lei. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Romanos 7:1. A lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. A palavra grega krieo significa ter domínio ou autoridade sobre. Essa autoridade limita-se à duração da nossa vida. Apenas a morte pode interromper o domínio da lei sobre a sua vida. Se a morte sobrevém, os relacionamentos estabelecidos e protegidos pela lei são dados por terminados. A lei é válida para quem vive, não tem poder sobre o morto. Esse é um axioma legal universalmente aceito e imutável. Enquanto vivemos, estaremos sujeitos às demandas e penalidades da lei. Em segundo lugar, a analogia do casamento, Romanos 7:2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, Romanos 7:2. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Romanos 7:3. O apóstolo Paulo compara a lei com o marido
e os cristãos como a esposa. Esse casamento é turbulento e conflituoso. A culpa não é do marido. Ele é perfeito, santo, justo e bom e espiritual. O problema é que essa esposa nunca consegue agradá-lo, pois é imperfeita, carnal, rendida ao pecado e sempre frustra as expectativas do marido. A lei é como marido perfeccionista. Esse marido condena a esposa por sua menor falha. Essa mulher que somos nós não pode divorciar-se desse marido. O contrato é claro. A lei aprende ao marido enquanto ele viver. Só a morte do marido pode tirar essa mulher desse jugo conjugal, pois a morte muda não apenas as obrigações dessa pessoa morta, mas as obrigações dos sobreviventes que com ela mantinham algum contato. A lei central é que essa morte não apenas encerra um relacionamento, mas abre caminho legal para que a mulher inicie outra união. Isso porque, ainda que o casamento seja por toda a vida, não se estende para além da vida. A única possibilidade de a mulher ficar livre do marido para unir-se a outro marido é a morte dele. A morte divorcia um matrimônio. Na metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa-se novamente. No caso em apreço, contudo, não é o marido quem morre, a lei, mas a esposa, o cristão. O cristão morre ao identificar-se com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, na sua morte. Assim como a morte do marido liberta a esposa do vínculo matrimonial, existe uma morte por meio da qual somos libertados da lei, pois pela morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, recebemos nossa libertação de todas as exigências da lei. Enquanto a lei nos governa, não há a menor possibilidade de sermos livres da escravidão do pecado. A única alternativa é sermos desobrigados da lei. Isso ocorre em nossa união com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em sua morte, por toda a virtude da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ao satisfazer as reivindicações da lei, torna-se nossa e somos livres da escravidão e do poder do pecado a qual estávamos consignados pela lei. Eu quero que você se lembre dessa verdade teológica. Em terceiro lugar, a legitimidade do novo casamento. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Romanos 7,4. O segundo casamento é moralmente legítimo porque a morte pôs fim ao primeiro casamento. Somente a morte pode garantir a libertação da lei do casamento e, portanto, o direito de casar-se de novo. Uma vez que a mulher morreu, o vínculo conjugal com o primeiro marido acabou. Ela está morta em relação a esse marido. Uma vez que ela ressuscitou, está livre para pertencer a outro marido. Desde que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, não morre mais. Portanto, essa nova relação matrimonial não será desfeita pela morte, como aconteceu com a antiga relação. E agora, nesse novo relacionamento, a mulher que simboliza o cristão pode frutificar para Deus. Uma vez que morremos com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fomos libertados da lei.
Agora podemos unir-nos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pertencer a Ele e frutificar para Deus. Isso implica uma mudança total de relação e lealdade. Qual abismo profundo estende-se, pois, entre nosso outrora e nossa agora, a sepultura de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Do lado de lá dominava a lei, na margem de cá. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos estende a mão para novas núpcias. Está emancipado da lei, não quer dizer estar livre para fazer o que quiser. Ao contrário, a libertação da lei traz não a liberdade de pecar, mas outra classe de servidão. Somos livres para servir e não para pecar. Já parou para pensar nessa verdade teológica? Em quarto lugar, o contraste entre os dois casamentos, Romanos 7, 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Romanos 7, 5. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Romanos 7, 6. No primeiro casamento, vivíamos segundo a carne. Naquele tempo, a perfeição do nosso primeiro marido realçava ainda mais nossos erros e paixões pecaminosas. Os frutos que produzimos nesse primeiro casamento foram frutos de morte. Porém, agora, no segundo casamento, libertados desse primeiro marido perfeccionista, morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. A força que nos move agora não é mais a caducidade da letra, mas a novidade de espírito. Na velha ordem estávamos casados com a lei, éramos controlados pela carne e produzíamos fruto para a morte, enquanto como membros da nova ordem estamos casados com o Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ressurreto, fomos libertados da lei e produzimos frutos para Deus. A nossa anterior associação com a lei não nos ajudava a produzir os frutos da justiça, mas esses frutos são produzidos com abundância agora que estamos unidos a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. O pecado e a morte foram resultado de nossa associação com a lei. A justiça e a vida são produto de nossa nova associação com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ouça agora a santidade da lei. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7, 7. Agora Romanos 7, 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Romanos 7, 13. Pense nessa verdade teológica. O apóstolo Paulo dá uma resposta aos legalistas em Romanos 7, de 1 a 6, mostrando que, por meio da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ficamos livres do domínio da lei. Em Romanos 7, 7 a 13, o apóstolo Paulo dá uma resposta aos libertinos
ao rebater as críticas injustas daqueles que culpam a lei como responsável pelo pecado e pela morte, mostrando que o problema não é a lei, mas nossa natureza pecaminosa. Já em Romanos 7, 14 a 25, o apóstolo Paulo descreve o conflito interior do cristão e o segredo da vitória em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O apóstolo Paulo levanta duas perguntas importantes sobre o caráter da lei. A lei é pecado? A lei é a causadora da morte? Ambas as perguntas têm a mesma resposta, de modo nenhum. Romanos 7, 7 e versículo 13. Diante do texto teológico exposto, vou levantar dois pontos fascinantes. Se prepare mentalmente e espiritualmente para ouvir. Em primeiro lugar, as virtudes da lei. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Em si mesma, a lei é valiosa e esplêndida. A lei é santa. Isso significa que é a própria voz de Deus. O significado básico do termo agio santo é diferente. Descreve o que provém de uma esfera alheia a este mundo, algo que pertence a um campo que está mais além da vida e da existência humana. A lei é justa. A lei é ela a lei que estabelece todas as relações humanas e divinas. Finalmente, Paulo diz que a lei é boa, ou seja, foi promulgada para promover o supremo bem. Na qualidade santa, justa e boa, a lei reflete o caráter de Deus, sendo a cópia de suas perfeições. Ela, a lei, traz as impressões de seu autor. Na qualidade de santo agios, o mandamento reflete a transcendência e a pureza de Deus, exigindo de nós consagração e pureza correspondentes. Na qualidade de justo de kaios, o mandamento reflete a equidade de Deus e requer de nós, em suas exigências e sanções, nada daquilo do que é equitativo. E na qualidade de bom agathos, o mandamento promove o mais elevado bem-estar do homem, expressando desse modo a bondade de Deus. O problema não é a lei, somos nós. O primeiro casamento fracassou, não pelas falhas do marido, mas pelas fraquezas da esposa. Se pudéssemos viver de acordo com o padrão da lei, o faríamos. Em segundo lugar, a malignidade do pecado. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se com pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Romanos 7,13. A lei não é a causadora da morte, mas sim o pecado, assim como o problema de um criminoso não é a lei, mas sua transgressão. Ao exigir do homem o que não faz, a lei condena e leva à morte. A lei não deu poder para fazer o que era certo, nem para evitar o que era errado. Mas não há falha na lei. A falha está no homem que não consegue obedecer. Dessa forma, a lei revela a gravidade do pecado que produz a morte. Sendo santa, a lei mostra o caráter maligníssimo do pecado. O pecado não é apenas maligno, é maligno em grau superlativo. O pecado é maligníssimo, o maior de todas as tragédias. O pecado é pior que a pobreza, a fome, a doença
e a própria morte, pois esses males, embora graves, não os podem afastar de Deus. O pecado, contudo, afasta o homem de Deus agora e por toda a eternidade. Fique agora de olho no mistério da lei, Romanos 7, 7 a 13. Se a lei não é pecado, nem provoca a morte, quer saber qual é o seu papel? Quer saber qual é o seu ministério? E ainda mais, quer saber qual é o seu propósito? Paulo apóstolo oferece-nos 3 respostas. Em primeiro lugar, o propósito da lei é revelar o pecado. O pleno conhecimento do pecado vem pela lei. A lei é um espelho que revela o seu interior e mostra como somos imundos. A lei é como um prumo que mostra a sinuosidade da nossa vida. A lei é como um raio-x que diagnostica os tumores infectos da nossa alma. A lei detecta as coisas ocultas na escuridão e arrasta a luz do dia. A lei é que destampa o fosso do nosso coração e traz à tona a malignidade do nosso pecado. Digno de nota é o fato de o apóstolo Paulo mencionar o 10º mandamento do Decálogo como aquele que o tornou cônscio do seu pecado e abriu seus olhos para a própria devassidão. Não cobiçarás. Romanos 7:7. Os 9 primeiros mandamentos da lei são objetivos. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te no dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirá falso testemunho. Todos esses mandamentos são objetivos e qualquer tribunal da terra pode legislar sobre eles, fiscalizá-los e condená-los. Mas o 10º mandamento, não cobiçarás, é subjetivo, pertence à jurisdição de fórum íntimo e nenhum tribunal da terra tem competência para julgar fórum íntimo. A lei de Deus, porém, penetra com uma câmera de raio-x e faz uma leitura dos propósitos mais secretos do nosso coração, trazendo à luz seus desejos pervertidos. A lei não é um simples reagente pelo qual se pode detectar a presença do pecado. A lei é um catalisador que ajuda e até mesmo inicia a ação do pecado sobre o homem. A lei insufla o desejo ilícito. A cobiça, do grego epitimia, é algo que se expressa internamente. É um desejo, é um impulso, uma concupiscência. Na verdade, a cobiça, epitimia, inclui todo tipo de desejo ilícito, sendo em si mesma uma fonte de idolatria, uma vez que põe o objeto do desejo no lugar de Deus. Epitimia, cobiça, pode ser tanto um desejo ilícito como desejo lícito em si, mas de tão egocêntrica intensidade que usurpa o lugar que somente deve ocupar a alma humana. Em segundo lugar, o propósito da lei é detectar o pecado. Romanos 7:8. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Romanos 7:8. A lei não só põe o pecado, mas o estima e o desperta. Tudo o que é proibido desperta no homem desejo imediato. O pecado encontra
um mandamento, uma cabeça-ponte e uma base para despertar toda sorte e desejos. A palavra grega, aporme, ocasião, oportunidade, era usada com referência a uma base para operações militares, o ponto de partida ou base de operações para uma expedição, um trampolim para o próximo ataque. É assim que o pecado estabelece dentro do homem uma base, o ponto de apoio, valendo-se dos mandamentos para provocar. A lógica do apóstolo Paulo é irresistível. Sem lei está morto o pecado, Romanos 7:8, onde não há proibição, não há transgressão. Sem lei, o pecado não pode ser caracterizado juridicamente, Romanos 5:13. Unicamente pelo encontro com a lei, o pecado se torna passível de ação judicial. No entanto, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, uma vez que a lei diz não cobiçarás. Pela cobiça, o homem quebra a lei, e a quebra dessa lei é perversão do amor. Este sim é o cumprimento da lei, Romanos 13:10. Em terceiro lugar, o propósito da lei é condenar o pecado, Romanos 7:9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado, Romanos 7:9. Agora Romanos 7:10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Agora Romanos 7:11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Romanos 7:11. Onde não há lei, não há transgressão. Por isso, sem lei, o homem tem a sensação de que está vivo. Paulo diz, sem a lei eu vivia. A palavra vivia não pode ter o sentido de vida eterna ou de vida para Deus. Paulo fala sobre a vida baseada na própria justiça, sem perturbações e autocomplacente, que levanta antes de agir sobre ele as emoções turbulentas e a convicção de pecados descritas nos versículos anteriores. A lei nomos ainda não havia sido gravada em sua consciência, nem chegara a ser um fardo insuportável para o seu coração. Nesse tempo, o apóstolo Paulo pensava que no campo moral e espiritual estava fazendo tudo corretamente bem. Porém, quando o preceito chega, o pecado revive e o homem morre. O propósito da lei não é matar, mas dar vida. Contudo, aquilo que era destinado a dar vida nos matou, pois o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, nos enganou e nos matou. Assim, o propósito da lei não é apenas revelar e despertar o pecado, mas condená-lo. O verbo grego exapao, enganou, é o mesmo usado em 2 Coríntios 11:3, a serpente enganou a Eva, e ainda mais em 1 Coríntios 2:14, a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O apóstolo Paulo diz que o pecado seduz, engana e mata. Você com certeza sabe. O engano do pecado pode ser visto sob 3 aspectos. Primeiro, o homem se engana ao considerar a satisfação que encontra no pecado. O pecado é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. O pecado é um embusteiro, pois promete alegria e paga com a tristeza. O pecado proclama liberdade e escraviza. O pecado faz propaganda da vida, mas seu salário é a morte. Segundo, o homem se engana
ao considerar a desculpa que pode dar por ele. Todo homem pensa que pode estardear sua defesa por ter praticado este ou aquele pecado, mas toda escusa do pecado torna-se nula sob o escrutínio da palavra de Deus. Terceiro, o homem se engana a considerar a probabilidade de escapar das consequências do pecado. Ninguém peca sem esperança de que sairá ileso das consequências do pecado. A realidade inegável, porém, é que cedo ou tarde o pecado vai te achar. No momento que um criminoso é apanhado no flagrante de seu delito, a lei exige que ele pague por seu crime. Ele, o criminoso, é preso e a lei o condena. Esse transgressor, porém, não pode culpar a lei de ser responsável pelos seus problemas. Ele está preso por causa do seu crime e não por causa da lei. A lei está livre de qualquer culpa. O vilão da história é o pecado. O pecado reside no homem e não na lei, uma vez que a persevera concupiscência da carne é a sua causa. Vou repetir, o pecado reside no homem e não na lei, uma vez que a perversa concupiscência da carne é a sua causa. É certo que a lei expõe, provoca e condena o pecado, mas não é responsável pelos pecados nem por nossa morte. Assim, a lei não pode salvar-nos, porque não podemos cumpri-la e não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Gostou do conteúdo e significado de Romanos 7, de 1 a 13? Se sente agora preparado a confessar seus pecados a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pois Ele pode perdoar seus pecados e ainda mais no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto o seu coração bate em seu peito, e ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus. A solução para a sua alma é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.